todos que estão nos acompanhando aqui no Talking DI. Chegamos com mais informações do meio esportivo nas plataformas digitais do Diário do Iguaçu. A conversa é com o CEO do grupo Drax Sports, que é o nosso amigo Rodrigo Bianchi, uma empresa que atua, né, no ramo do automobilismo, gestão de carreira, de pilotos, também no patrocínio, e nesse ano teremos aí um grande evento aqui em Chapecó, que tem à frente justamente o grupo Drax. Olá, Rodrigo, muito obrigado por estar presente aqui no Diário do Iguaçu para falar do grupo do Drax, também esses eventos, o evento que vai acontecer e as demais atuações, né, da empresa nesse mundo esportivo, o automobilismo. Olá, Rodrigo também, né? Então, meu xará aqui, obrigado pelo espaço. Muito feliz em estar aqui com vocês. Com certeza temos muito a contribuir quando fala desse assunto de automobilismo, de gestão de pilotos e também esse grande evento que nós vamos realizar aqui em novembro em Chapecó. Pois é, estou entrevistando meu tocaio, então, né? Aqui no Talk Day. Mas, enfim, Rodrigo, falar primeiro desse evento, né, a questão das datas, até para o público já se programar, o que vai ser visto, né, nesse grande evento. Isso a gente já pode adiantar, que vai ser um grande evento, né, nesse ramo aí do automobilismo, que é o Drax Connect, né? Como que vai ser, onde vai ser, o que dá para falar? Isso mesmo. Então a gente tem, hoje o evento está programado para 25, 26 e 27 de novembro. Né? Vai ser na EFAP, no Parque da EFAP. Esse evento, eu costumo falar que a gente tirou o automobilismo do autódromo, né? Então nós temos hoje um trabalho voltado exclusivamente ao automobilismo. Nós temos também o interesse em contribuir com os outros esportes também. Então, como eu sempre falo que o patrocínio esportivo, você vender um patrocínio num carro e vender numa camisa do time de futebol, só muda o espaço, né? Então, o nosso evento ele vai trazer muitas pessoas para cá que vão falar sobre outros esportes, mas o foco é automobilismo por conta até do autódromo, né, que está sendo construído em Chapecó. É um dos fatores principais do evento ser em Chapecó, né? Então, como eu falei, vai ser na EFAP em novembro e serão 3 dias de imersão, né, palestras aí com ex-pilotos de Fórmula 1. Vamos ter muitos empresários a nível nacional, vamos ter outros atletas também de outros esportes. Posso falar aqui no vôlei, né? Teremos treinador de seleção brasileira, ex-treinador, que vai estar com nós aqui, enfim, ex-goleiro de seleção brasileira, né? Então a gente vai ter um evento aí com em torno de 20 nomes, renomes nacionais, né, presentes no nosso evento, e vai ser algo que vai virar também, da mesma forma que o autódromo, né? O autódromo em Chapecó, ele vai ter o momento antes do autódromo e pós-autódromo. O Drax Connect ele veio para escrever uma nova história, né? Pois Chapecó não tem eventos nesse estilo, né? A gente tem aqui vários espaços em Chapecó, muitas empresas, muitos esportistas, mas a gente não tem um evento, né, que traga essa pegada. A gente tem muitas feiras que acontecem na IFAP, mas eventos de imersão e palestras não existem. Então nós seremos pioneiros nisso. Claro, muitas empresas estarão envolvidas, né, nesse evento, mas não chega a ser uma feira, como você falou, uma imersão. Exato. Na verdade, é um evento bem abrangente, né, que dá para falar nesse ramo esportivo, claro, voltado mais ao automobilismo. Então, como que vai funcionar para o público em geral participar? Porque quando você fala em conhecimento, né, as pessoas, claro, ficam curiosas, e é essa a proposta do evento também. Com certeza. Então, assim, o evento ele vai ser comercializado os ingressos, né? Então a gente vai ter um evento fechado, né? Vai ter, quando fala em feira, teremos alguns estandes de patrocinadores, né? Então, para estarem lá ativando suas marcas, seus produtos, né? Mas não vai ser uma feira de negócios. Vai ter eles lá para mostrar o que eles têm. E a questão dos acessos, a gente vai ter 3 divisões. A gente vai ter os acessos frente palco, né? O intermediário, que são, a gente usou a nomenclatura até de autódromo, então é camarote, paddock e arquibancada. Né? O objetivo é que a gente tenha aí entre 3 a 4 mil pessoas por dia. E também o evento vai contar com toda a parte de experiência. Então nós vamos ter um kart indoor dentro do pavilhão, né, que as pessoas vão poder estarem lá
fazendo as suas baterias, batendo roda lá na pista, né? Algumas empresas patrocinadoras vão ganhar baterias para colocar seus funcionários, seus clientes lá para ter essa disputa, né? Teremos aí alguns museus, né, expostos, então o que eu posso já confirmar, o Museu da Chape vai estar lá, né? E outros museus muito importantes para poder as pessoas chegarem perto dessas peças. Além também de sessão de autógrafos, a gente quer nesses 3 dias ter em torno de 30, 40 pilotos de nível nacional presentes no evento, alguns palestrando, alguns apenas participando, né, na sessão de autógrafos e ativação das suas marcas. Também teremos encontro de carros antigos, encontro de carros premium, lojas especializadas. Então, assim, vai ser algo que Chapecó nunca viu, né? Isso eu posso garantir. É algo que vem para mudar um pouco essa concepção de eventos para nossa cidade, nossa região. É um evento, no mínimo, nacional. Com certeza. No mínimo nacional. Sim. Né? O objetivo é que ele tenha outras edições em outras cidades. A gente já está cogitando de fazer uma edição dele em Interlagos, né, lá no autódromo mesmo, aonde a gente vai poder também utilizar a pista para fazer voltas rápidas, ativação com os pilotos e tudo mais. E como que surgiu a ideia de fazer o Drax Connect aqui em Chapecó? Então, no nosso lançamento eu até falei que isso está na minha cabeça há 3 anos, né? E eu sempre quis fazer porque eu enxergava, estando nos autódromos, nas principais competições nacionais, que hoje nós estamos presentes, eu enxergava que não tem necessidade de ter uma corrida para você fazer um evento e levar teus convidados, teus patrocinadores para fazer uma ativação, né? Basta você, é até melhor você ter os pilotos no dia para poder dar atenção e não se preocupar em correr. Porque quando tu está num autódromo, o piloto ele está ali preocupado em correr. Ele está preocupado com a telemetria, com a parte de estar ali no box, fazer toda a presença profissional dele naquele final de semana. Então ele tem poucos espaços de tempo para atender o patrocinador, para atender os convidados que lá estão. Então eu falei, cara, dá para fazer um evento de palestras, onde esses pilotos vão estar mais leves, vão estar descomprometidos com a pista, e as marcas podem ativar. Então a parte que envolve a experiência, o kart, tudo isso, né, ele veio a calhar aí num grande projeto, e a gente está sendo pioneiro em unir automobilismo, esportes e negócios num mesmo evento. Então por isso que ele já é o maior do Brasil. Ah, legal. E está tudo linkado com a construção, enfim, com a inauguração breve, né, em breve, que vai acontecer aí do Autódromo de Chapecó. Inclusive foi anunciado, né, nos últimos dias, que a primeira competição vai ser a Fórmula Truck, né, aqui em Chapecó, vai ser provavelmente em março, se não me engano, né, no primeiro trimestre, né, de 2026. E no final de 2025, então, em novembro, vai ter esse evento. Então, já acaba linkando, né, com a questão do autódromo, e para as pessoas já entenderem também um pouquinho mais o que vai ser a cidade, eu nem digo esporte, é a cidade após a inauguração do autódromo. Com certeza. Recente foi lançado essa inauguração, né? A Fórmula Truck é uma das categorias que tem um grid já com mais de 60 caminhões, se eu não me engano, né? Então eu vejo que isso, né, o nosso evento é em novembro, né? Provavelmente o asfalto da pista já vai estar pronto, e a gente quer também, durante os 3 dias do Drax Connect, a gente quer ter um deslocamento, uma van que leve pessoas para visitar o autódromo. Então, mesmo ele não estando com competições, a gente quer já ter essa ativação. E aí a vinda da Fórmula Truck faz total sentido aí para abrir o ano, né, com uma categoria de renome nacional, que são os brutos, aí, os caminhões. Os pesos pesados das pistas, né? Inclusive, você falou que em novembro é possível que já esteja pronto pelo menos o piso, né? Estamos torcendo, né? E a gente torce para isso. Inclusive existe uma expectativa, estando, né, pronta a pavimentação, pode ser até que tenhamos prova de ciclismo, por exemplo, no JASC. Então, e vai ser nesse período, que é o Drax Connect, né? Que vai estar linkado aí também com os jogos abertos. É importante também essa união aí do esporte aqui de Chapecó, né? O JASC, ele vai acontecer, se eu não me engano, é de 16 a 29 de novembro? 18 a 29, para ser mais Ele vai exato. acontecer durante o período do Drax Connect,
Inclusive, nos pavilhões da IFAP vai estar acontecendo algumas competições. Então, a gente vai estar lá ladeando, né, com eles, e nós estamos aí com um projeto junto à prefeitura, né, nosso prefeito João Rodrigues, de fazer um collab dos negócios, né? Então, eu tenho certeza que o Drax Connect ele tem muito a contribuir, né, na parte de patrocínios, que hoje é a maior dor de todo atleta, né? Ele tem muito talento que está parado por falta de patrocínio. E nós vamos abordar muito esse tema no Drax Connect. Então, o nosso objetivo é liberar uma arquibancada, um espaço, um cupom, alguma coisa, para que esses atletas, né, se eu não me engano, vai ter entre 5 a 6 mil atletas em Chapecó nesse período. Então, que esses atletas, durante o período do Drax Connect, quando eles não estiverem competindo, que eles possam estar lá para assistir esses empresários, para assistir esses esportistas que lá estão, né, e entender um pouco esse posicionamento. Porque eu sempre falo assim que o patrocínio esportivo, né, todo mundo fala que é difícil. Eu concordo, não é tão fácil. Mas o que você está fazendo para buscar o patrocínio? Você ficar sentado, acomodado, ninguém vai bater na tua porta, chegou o patrocínio aqui. Qual que é o teu posicionamento? Então nós queremos trazer esse conhecimento, né? O nosso objetivo aqui é transbordar na vida das pessoas essa parte de patrocínio. Nós temos hoje mais de 80 contratos na Drax, de empresas que investem nos nossos pilotos, nos nossos atletas. Então, esse é um dos pontos bem importantes que vai, com certeza, ajudar muitos atletas nessa visão positiva de que é o patrocínio esportivo. E, Rodrigo, você que está aí há bastante tempo aí nesse mar, aí, né, navegando aí nesse oceano azul aí do automobilismo, o que dá para falar até para as pessoas? A gente até conversou já um pouquinho a respeito disso, mas avançar um pouquinho na questão do que as pessoas podem esperar após o autódromo estar pronto, né? Porque a gente conversava que vai ter um antes e um depois, e a gente não fala do meio esportivo apenas. Sim. Chapecó e região, né? A questão do que vai movimentar, né, em termos de economia. O que dá para falar, você que atua no automobilismo há muito tempo, o que vai gerar para Chapecó um autódromo de porte internacional aqui? Então, isso é algo, usando a fala do nosso prefeito, né, é uma nova matriz econômica, né? Então, a nossa cidade, pós inauguração do autódromo, eles vão entender, quando eles estiverem, a nossa rede hoteleira, né, com as feiras, ela já esgota, né, já fica lotada. Quando tiver autódromo, é a mesma coisa. Então, assim, recentemente a gente teve corrida em Londrina, da Copa Truck e da NASCAR, e nesse período a gente teve convidados que tiveram que ficar em cidades vizinhas, que estava acontecendo a Expo Londrina e as corridas, né, no autódromo. Então eu digo assim que é uma nova matriz econômica, com certeza. Os bares, restaurantes, hotéis, supermercados, eles vão sentir essa diferença na economia. E não é somente, né, tem muita gente que me aborda, às vezes em aeroporto, às vezes no dia a dia. O nosso público de Chapecó e região ainda não tem noção do que o autódromo vai trazer para cá. Eles acham que é uma construção de um autódromo para meia dúzia de pessoas ir lá fazer um track day. Não. Stock Car, Copa Truck, Fórmula Truck, NASCAR Brasil, Copa HB20, Turismo Nacional, Stock Light, Porsche Cup, Gold Turismo. Nossa, hoje, assim, né, a própria MBR, né, que é a Marcas Brasil Racing. Eu aqui não gosto de citar todos, né, porque a gente acaba esquecendo de alguns, mas todos têm um carinho especial pela Drax. Mas, cara, todas essas categorias vão estar aqui. Elas vão utilizar porque o nosso país, ele carece de autódromos. Às vezes, o que acontece? As competições elas não têm um calendário maior, com mais competições, porque falta autódromo, né? Então, o momento do automobilismo nacional ele está muito em alta, né? A gente está aí voltamos a ter um brasileiro na Fórmula 1. A série do Senna da Netflix, Os 30 Anos da Morte, mexeu com o mundo. Tá? Então, muita gente que nem faz ideia quem era o Ayrton Senna, conheceu através da série. Tem 4 autódromos novos em construção no país e um autódromo em reforma, que é Brasília, né? Também, olha a quantidade de pilotos que a gente tem na nossa cidade, na nossa região. Então, eu estou falando aqui Chapecó, mas é um momento ímpar que o automobilismo vive no Brasil, né? Então, tudo isso vem a calhar com
esse novo momento para a nossa cidade. E pode ter certeza que vai nascer mais pilotos em Chapecó, vai nascer outros negócios em Chapecó, logo vai ter escola de pilotagem aqui em Chapecó, então para quem tiver interesse em virar piloto, né, eu sempre falo assim que é possível, o cara que tem um sonho, ele vai lá, ele vai fazer uma carteira, ele vai entrar para uma categoria de base, né, uma entrada, e isso vai ser um momento antes e depois do autódromo, com certeza. Muito bem. Falar da Drax, um pouquinho, como que surgiu a Drax, falar da empresa, como que nasceu, o seu desenvolvimento e hoje que é uma empresa de sucesso no meio aí. Com certeza. A Drax ela nasceu em 2012, né? Abril de 2012, é o mês do meu aniversário. Então, o Felipe Toso, nosso piloto aqui de Chapecó, né? É um piloto Drax até hoje. E na época ela nasceu de uma brincadeira, né? Então, como que eu falo brincadeira? Para o Felipe não era uma brincadeira, para mim era. Eu tinha uma agência e na época eu atendia a empresa do Felipe, né? Da família. E o Felipe me convidou para ser assessor dele. Foi na brincadeira mesmo. Só que ele precisava de um assessor. E eu entendi que era um hobby, porque o meu negócio era agência. E aí a gente foi para Guaporé, já na primeira competição. Vocês vão lembrar, na época que o Felipe andava com a Ferrari amarela, né, a F430, ele foi vice-campeão brasileiro, né, do Gran Turismo, na época a categoria era GT Brasil. E aí fui para Guaporé, cheguei lá e entrei no box, uma Ferrari, uma Lamborghini, 2 Mercedes. Falei, cara, que mundo maluco é esse, né? E aí, cara, começou nessa brincadeira. Só que pra mim era um hobby. E de 2012 até 2017 era um hobby. Então, assim, eu atendia o Felipe, daí o Raijan Mascarello, que é um piloto lá do Mato Grosso, né, que andava em dupla com o Felipe nessa época. Também comecei a atender ele, mas eu não sabia o que eu estava fazendo. Eu estava ali aprendendo, né? E foi, daí depois em 2013 já eles foram disputar aquele Mundial da GT lá na Europa, né, com o Ford GT40, os dois, né, tiveram pódios lá fora também. E aí nesse retorno, já na metade do ano, o Raijan foi para a Fórmula Truck e o Felipe foi para o Brasileiro de Turismo, né, que hoje é a Stock Light. Então, e aí foi se construindo, foi despertando esse desejo, mas eu nunca tinha pensado na parte de patrocínio, era muito mais voltado à assessoria, fazer as artes para Facebook e tudo mais, que eu sou designer, né? Então, eu acabei explorando esse universo. Em 2017, assim, que eu comecei a ver que tinha oportunidade de negócio de patrocínio. E aí a gente começou a fazer algumas apresentações, alguns media kits, fomos buscar, e começou a ter negócio e tudo mais. E estamos aí até hoje, né? Hoje, graças a Deus, a Drax ela é a principal empresa no Brasil em número de patrocínios e pilotos, né? Atendemos aí pilotos nas principais categorias brasileiras. Temos aí um tricampeão da Stock Car, que é o nosso piloto, Gabriel Casagrande, né? Fica um abraço aqui também. Júlio Campos, temos também Stock Light, 4 pilotos, né, que estão disputando hoje. Um deles é chapecoense, que é o João Bortoluzzi, está na Stock Light. Também tem o Eric Schotten, que é aqui da nossa região de Santa Catarina, mais do litoral. E temos aí Enzo Gianfratti, Hernani Kuhn, que é do Mato Grosso. Além das outras categorias, né? Aqui a gente está falando em pilotos da NASCAR Brasil, o Gui Bax, que também é da nossa cidade. Também tem o Gabriel Casagrande, que a gente fez uma ponte e levou ele da Stock Car para a NASCAR. E hoje a NASCAR Brasil cresceu muito também. Então, Barrichello, Thiago Camilo, Cacá Bueno estão na NASCAR Brasil também, que é um evento que acontece junto à Copa Truck, né? E, cara, uma satisfação gigante em poder ter construído um projeto que começou de uma brincadeira e hoje virou aí uma grande empresa, né? Temos uma equipe qualificada fazendo o trabalho e a gente tem, junto ao Drax Connect, ainda muitos projetos que venham a somar no automobilismo e nos demais esportes. Uma empresa chapecoense. Com certeza. Né? É importante dizer isso. Hoje aí, vamos dizer assim, na crista da onda, em termos, né, de Brasil, aí, que a gente fala de automobilismo, acaba sendo um orgulho também, né, para Chapecó. Com certeza. Eu sou nascido aqui, né? Eu me criei em Coronel Freitas, que é uma cidade vizinha, mas em 2009 eu vim morar para Chapecó e estou aqui até hoje. Já morei em São Paulo, né, no período, tive uma situação familiar que morei em São Paulo, mas hoje eu moro aqui, eu tenho empresa aqui e é aqui que é o meu lugar, né? Então, às vezes quando eu vou trocar o contato com alguém, que o cara, Drax, não sei o que, pá,
passa teu contato. Quando eu falo 4-9, o cara me olha assim, meio atravessado. Tá, mas você é da onde? Não, cara, sou de Chapecó, Santa Catarina. Já pensou que ia vir um 11 ali, 11, né? O cara fala... 011 ali, mas né? você não é de São Paulo? Eu falei, não sou de São Paulo, não. Temos pessoas na equipe que são de São Paulo, mas nós estamos aqui, sediados aqui, e quero poder morrer com honra aqui mesmo, né? É isso. Tá certo. Bom, faltam aí um pouquinho mais de 5 meses, né, para o evento, até para a gente dar um encaminhamento na conversa. Tem muita coisa ainda para ser falada, mas como que as pessoas acompanham, tem um Instagram, enfim, tem, sim, né, para as pessoas ir acompanhando, e claro, né, a gente vai divulgar tudo a respeito do Drax Connect aqui no Diário do Iguaçu, mas para as pessoas já irem se familiarizando, né, com o evento, e com certeza muitas estarão interessadas em participar. Perfeito. Então, a gente estava num período agora não querendo entrar em disputa de audiência com a IFAP, né? Então a IFAP foi lançada agora nesses últimos dias e uma questão até de respeito, né? E honra a nossa grande feira, né? Que é o mesmo espaço. Então, para não confundir a cabeça das pessoas, a gente deixou para iniciar a divulgação em massa do Connect a partir de agora, né? Então a gente vai começar a divulgar os palestrantes agora no mês 6, né? Vários patrocinadores do nosso evento já estão fechados também, vão ser divulgados no mês 6. A IFAP, graças a Deus, ela já esgotou todos os espaços, ela já é um sucesso, né? Então, grandes shows nacionais vão estar aí. E nós vamos estar na IFAP com o espaço do Drax Connect também. Né? Por isso que é um evento, a gente chama assim, conectado à prefeitura, né? A gente, em momento algum, quer fazer algo sozinho, até porque não é o Rodrigo, não é a Drax, é a Chapecó, é o automobilismo, temos o Automóvel Clube já em parceria com a gente também, né? Então, o Instagram é o @DraxConnect com 2 N's, né? O site a gente não lançou justamente para esperar o momento certo, mas vai ter o site do Drax Connect, já tem ingressos já à venda, já teve pessoas que já reservaram o seu ingresso, né? A gente tem aí alguns ingressos promocionais para primeiro lote, né? Mas logo a gente vai entrar com uma divulgação mais forte, né? Então a gente estava segurando a retaguarda, fazendo um trabalhinho de bastidor mesmo. A gente já tem muitos conteúdos, muita geração de entrevistas gravadas, então vai começar esse processo de divulgação agora. Questão de valores, dá para divulgar ainda? Dá sim, já tem no site, né? A gente tem um lote promocional que começa aí para os 3 dias a partir de R$500 ingresso, né? E vai subindo até o frente palco, que é o camarote, aí a 2.000 e alguma coisinha, não sei exato o valor, né? Mas a questão, tudo isso são lotes, a gente vai ter, se eu não me engano, 3 ou 4 lotes até o início de novembro, né? E a gente também vai ter muitas promoções que vão ser promoção para justamente linkar com as pessoas que vão estar engajando com o nosso público. Então, queremos ter, como eu falei numa reunião, eu falei, gente, esse aqui é um evento que a gente quer fazer o primeiro, a gente não está visando a moeda, visando o lucro, visando o dinheiro. A gente quer viabilizar o evento e que ele seja algo que fique na história, né? De uma forma positiva, claro. Então, logo a gente vai ter mais divulgações, todos vão estar a par disso, e também a gente fica aberto aí a vocês, ao Diário do Iguaçu, enfim, todas as empresas do grupo, para melhorar e ser cada vez maior esse evento. Legal. Rodrigo, obrigado, tá, por vir até o Diário do Iguaçu para falar do Drax Connect, também da Drax, esse mundo, né, do automobilismo. As portas estarão sempre abertas. Mais uma vez, obrigado por trazer informação aqui no DI. Da mesma forma, obrigado pelas portas estarem sempre abertas e pelo momento que estamos aqui, né? E da mesma forma, a Drax também está com as portas abertas, o que a gente puder contribuir, né? Vamos juntos fazer o melhor e maior evento aí do Brasil nesse ramo esportivo, automobilístico e de negócios. Muito bem, obrigado Rodrigo, e obrigado também a você que nos acompanhou aqui no Talking DI. A gente vai voltar aí com mais informações do mundo esportivo aqui nas plataformas digitais do Diário do Iguaçu. Um abraço!